Oiê, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu tô trazendo um tutorial junino aqui, essa sainha bem franzidinha, com suspensório. Ela é com um cós de elástico, uma saia bem rapidinha de fazer, muito fácil. Eu vou te passar todo o passo a passo, desde as medidas que você precisa, como você calcular aí para saber a quantidade de tecido que você vai precisar. Essa saia você pode estar fazendo tanto infantil quanto adulto. Aqui a minha saia, ela tá simples, eu não botei renda, não botei nenhuma fitinha, lacinho, nada, mas você pode estar incrementando, deixando ela mais colorida. E é isso, vamos ao passo a passo, espero que você goste. Se você já gostou do tema do vídeo até aqui, dá um like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal, se você ainda não é inscrita, e ativa o sininho para receber notificação sempre quando eu postar um vídeo novo. Vamos começar aqui, então, com as medidas que você vai precisar para estar fazendo a sua saia. Você precisa da circunferência da cintura, a circunferência do quadril e o comprimento que você vai querer aí a sua saia. Então, eu defini aqui que o comprimento da minha saia vai ser com 40 centímetros. Então, eu tenho aqui 40 centímetros do meu comprimento. Só que eu tenho que pensar que eu vou fazer um cós. Eu vou querer fazer o meu cós com 5 centímetros. Então, eu vou diminuir aqui a medida do meu cós, que eu vou fazer ele separado. Então, eu tenho 35. Só que eu tenho que colocar a margem de costura para fazer a costura da bainha e a costura de união da saia com o cós. Então, eu vou colocar mais 2 centímetros de margem de costura. Então, eu vou ter aqui 37. Essa é a altura que eu vou cortar o meu tecido para fazer a minha saia. E eu vou cortar 37 de altura por 1,40 de largura, que eu vou usar a largura total do meu tecido para fazer a saia. E eu vou cortar isso 2 vezes, porque eu quero essa saia bem franzida. Então, eu vou cortar 37 de altura por 1,40 de largura 2 vezes. Uma vez vai ser para a parte da frente e a outra para a parte das costas. Depois que eu descobri isso, agora eu tenho que descobrir quanto que eu vou franzir aqui essa minha saia. Então, para eu descobrir aqui quanto que eu vou franzir, eu vou pegar a medida da circunferência do meu quadril e eu vou adicionar mais 10 centímetros. Porque a saia, ela precisa passar ali pelo quadril. Então, se eu franzir ela menos que a medida do meu quadril, ela não vai passar, né? Então, eu vou aumentar 10 centímetros. Que no meu caso aqui fica 1 e 2. Só que como eu vou cortar isso 2 vezes, eu vou dividir por 2. Que dividido por 2 dá 51. Só que como eu vou costurar, né? Eu vou costurar aqui as laterais, então o que eu tenho que adicionar mais as margens de costura. Então, eu vou adicionar mais 2 centímetros de margem de costura. Aqui, ó, 53. Então, eu vou franzir a minha saia até ela chegar nos 53 centímetros. Aí, agora, para descobrir a medida que você vai cortar o seu cós, tá? O meu cós, eu quero que ele pronto, ele tenha 5 centímetros. Então, eu vou cortar ele com 12,5 de altura, porque a gente corta ele inteiro e depois a gente dobra ele, né? E depois tem mais a margem de costura. Então, eu corto com 12,5 de altura. E a largura que eu vou cortar o meu cós, eu sempre gosto de cortar o cós maior do que a medida aqui da cintura da saia, da peça que eu vou costurar. Então, aqui no caso vai ter 53, né? Então, eu vou aumentar 2 centímetros para cada lado, que vai dar 57 centímetros. Então, o meu cós, ele vai ter 12,5 de altura por... Aqui eu não preciso cortar 2 vezes 57, eu posso cortar uma tira inteira, que no caso aqui vai dar 1,14. Então, eu sei que pro meu cós
Eu vou cortar uma tira com 12,5 de altura por 1,14 de largura. Que aí depois eu posso... Ele vai ficar inteiro assim, né? E aí depois eu vou fazer vou dobrar ele aqui e fazer só uma costurinha aqui, pra ele fechar. E pro suspensório, eu quero que o meu suspensório pronto, ele fique com 5 centímetros também, mas isso aí vai do seu gosto, tá? Aí aqui pro suspensório, como não vai elástico dentro, nada, eu vou cortar ele com 11 centímetros de altura, já é suficiente. E você vai medir aí o comprimento do seu suspensório. Aqui tá a sainha, né? Aí você vai medir aí... Não. Por exemplo, aqui tá a saia, né? E aí você vai botar a fita e vai passar aí no seu corpo, aí passa ali pelo pescoço e vai pra trás, a outra passa ali pra trás. E aí você vê o tamanho que você vai precisar pra essa faixa aqui do suspensório. No meu caso, eu medi aqui e foi 1 metro. Então, eu vou cortar aqui, ó, ele com 11 de altura por 1 metro de comprimento, né? E eu vou cortar isso aqui 2 vezes também, porque são 2 faixas. Então, agora, vamos ver quanto de tecido que eu vou precisar pra fazer aqui a minha saia. Bom, eu sei que eu vou precisar aqui, ó, 37 de altura, mais 37 de altura, que eu vou cortar 2 vezes. Pro meu cós, eu vou precisar de 12,5. E aqui pro meu suspensório, eu vou precisar também de 11 centímetros 2 vezes, né? Então, eu vou precisar aqui o total, ó, de comprimento de tecido, 1,10. Só que lembrando, né, que principalmente esses tecidos que geralmente a gente usa pra fazer roupa junina, tecido chita, tricoline, essa flanela que eu comprei, são tecidos de algodão e eles encolhem. Então, eu sempre gosto de comprar uns 10 centímetros a mais, porque daí eu vou deixar de molho, 2 horas de molho. Aí, nisso, ele encolhe o que tem que encolher, ele entorta um pouquinho também. E aí, eu consigo ajeitar o meu tecido, esses 10 centímetros a mais, eu consigo ajeitar pra não faltar tecido depois. Então, aqui nas minhas medidas, eu vou precisar de 1,20 m de tecido. Vamos começar aqui cortando nosso tecido, então. Aqui tá o comprimento do meu tecido, ali tá a dobra, e aqui, ó, são os auréolas. Eu dobrei meu tecido uma vez já, e agora eu vou dobrar mais uma vez desse jeitinho aqui, pra ficar mais fácil pra eu cortar aqui. Aí, agora, eu vou cortar as minhas 2 faixas, que a gente tirou ali as medidas, e eu vou cortar 2 faixas de 35 de altura. Eu vou marcar aqui e vou tirar essas minhas 2 faixas. Duas faixinhas cortadas pro corpinho da nossa saia. Agora, eu já vou cortar aqui as 2 faixas para fazer o suspensório. Eu vou cortar essas faixas com 11 de altura, porque eu quero que o meu suspensório tenha mais ou menos uns 5 centímetros de largura. Mas aí é de gosto, se você quiser mais fina ou mais grossa, daí você que decide. Então, você corta essas 2 faixas com 11 centímetros de altura. Depois que você cortar as faixinhas do suspensório, você já pode cortar também a faixinha para fazer o cós. Se você quiser fazer um cós com 5 centímetros de altura, igual eu tô fazendo a minha, você vai cortar uma faixinha com 12,5 de altura, tá? Eu não tô cortando a minha aqui, porque acabou faltando o tecido e eu vou aproveitar o restinho que vai sobrar da lateral aqui do suspensório para fazer o meu cós. Mas você já vai comprar tecido a mais e já vai cortar aí nesse momento a altura para fazer o seu cós também. E a largura
você já descobriu ali conforme o cálculo que eu passei. Por enquanto, vamos reservar aqui essas faixinhas e agora a gente vai franzir a nossa sainha. Então, agora aqui na saia, a gente vai franzir. Antes de franzir, a gente vai marcar o meio. Ó, tô abrindo aqui um dos babados primeiro. E aí, vamos... Ó, ele tá dobradinho assim. Já vamos aproveitar e marcar aqui esse meinho. Eu vou fazer um pique aqui. Aí, você faz isso nos dois babados. Agora, a gente vai... Você pega a parte de cima, a parte que vai ficar pra cima da sua saia. A minha aqui não tem desenho, mas se tivesse, tem que cuidar pra não ficar de cabeça pra baixo. E aí, nessa parte de cima, agora a gente vai ali na máquina pra fazer uma costura com o ponto da máquina bem aberto, pra gente tá franzindo aqui a nossa saia. Aí, agora aqui eu não dei o retrocesso, e eu vou fazer uma costura com o ponto da máquina bem aberto, deixar a linha bem soltinha. Vou fazendo uma costura em toda a extensão aqui do meu tecido. E depois que eu terminar essa costura, com um pezinho de máquina, eu vou, a partir dessa primeira costurinha que eu fiz, eu vou fazer mais uma costurinha. Porque depois, na hora que a gente for franzir, fica um franzido mais bonito, tá? Do que fazer só uma costura. Então, faz uma vez e depois faz mais uma costurinha. Aí, agora eu vou começar a franzir aqui. Eu peguei as duas linhas de cima e eu vou puxando assim, ó, vou franzindo até a metade da saia. Até ali onde eu fiz aquela marcaçãozinha do pique, pra ir distribuindo bem esse franzido à metade. Aí depois eu pego o outro lado lá e franzo também até a metade. E aí eu vou ver mais ou menos pra ir distribuindo o franzido igual, até chegar àquela medida que eu tirei, que é a medida que eu tenho que franzir. Agora eu já franzi bem aqui, aí eu vou posicionando a minha fita em pezinho assim ali na cintura, pra ver se já chegou na medida até onde eu preciso franzir, que foi a medida que a gente já descobriu ali, né? Então, deu certo, bota esse babado pra lá, reserva ele e faz a mesma coisa no outro. Depois que você franziu as suas duas barrinhas ali, você vai botar com o direito pra cima, aí você vai pegar a outra parte da sua saia com o direito pra baixo, coloca direito com o direito e vai fechar ali as laterais. Une as laterais, passa uma costurinha reta, depois já pode dar um acabamento passando na overlock, ou faz um zigue-zague, e já dá esse acabamento aí nas laterais. Então, aqui o meu cós, como eu usei o retalhinho que sobrou ali da largura do suspensório, eu vou ter que fazer uma costurinha nas duas laterais dele aqui pra fechar. Mas se você tiver a faixa inteira, você vai fazer só uma costurinha. Então, botei direito com direito e vou fechar. E aqui pro meu suspensório, eu vou fechar ele, eu vou fazer uma dobrinha colocando direito com direito. E aí, eu vou fechar as duas pontinhas dele e toda a lateral. Vou só deixar no meio dele uma abertura de mais ou menos uns 5 dedinhos, pra eu poder desvirar ele depois. Passei a costura, já desvirei um suspensório aqui pra mostrar pra vocês, ó.
Aqui no meio ficou aberto e eu desvirei por ali. E agora eu vou fazer a mesma coisa aqui no outro. Antes de desvirar, eu gosto sempre de cortar aqui as pontinhas, pra na hora que a gente desvirar ficar uma pontinha bem bonitinha. Então, você corta aí nos dois lados. Aí, depois que eu cortei ali a pontinha, ó, eu pego uma das pontas, eu vou empurrar aqui, ó, pra dentro. E aí, com o auxílio de um desvirador, um pincel, eu vou usar aqui a minha tesoura mesmo. Aí, você vai, com cuidado, desvirando esse tecido ali e ele vai sair lá naquele buraquinho que a gente deixou aberto. Agora, eu já desvirei ali as duas partes do meu suspensório, ó. Aí, agora aqui, esse é o meu cós. Aí, eu vou desvirar ele também, vou botar ele com o direito pra fora, dobrando ele assim, desse jeitinho, ó. E aí, agora a gente vai lá no ferro pra acertar bem essas costurinhas, tanto aqui do cós, quanto ali do nosso suspensório. Vamos abrir tudo bem certinho. Antes da gente ir ali pro ferro, eu já vou te passar aqui rapidinho como que você vai descobrir qual o tamanho que você vai cortar aí o seu elástico, tá? Você vai pegar a circunferência da sua cintura e vai diminuir 6 centímetros. Esse é o tamanho que você vai cortar o seu elástico. Então, agora aqui no ferro, a gente vai abrindo bem aqui as costurinhas, ó. E aí, depois você ajeita, bota ela pro ladinho de novo e vai passando bem, pra ficar tudo bem vincadinho ali. Aí, a gente vai fazer isso em toda a extensão aqui. Quando chegar aqui nessa parte onde tá abertinho, ó, você vai dobrar pra dentro, o tanto que deveria estar costuradinho ali, né, 1 centímetro. E aí, você vai dobrar, vai vincar bem direitinho, que depois a gente vai passar uma costurinha aqui, um pesponto, fechando essa abertura. Agora aqui no cós eu vou abrir ele, eu vou abrir bem as costurinhas das laterais, vou vincar também tudo bem certinho, que aí depois quando a gente for pra máquina colocar o elástico, fica mais fácil com ele assim todo vincado. Aqui na máquina eu vou começar passando pesponto aqui na costurinha do nosso suspensório. Aí eu vou passar um pesponto com meio pezinho de máquina, bem na pontinha, só pra dar um detalhe e a gente já fechar aquela abertura que a gente tinha deixado aberta pra fazer pra gente poder desvirar ele, né? Agora eu cheguei aqui no meio, ó, daí eu tiro o alfinete e passo a costurinha ali por cima. O elástico eu vou colocar assim, ó, um sobre o outro, com mais ou menos 1 centímetro por aí. E eu vou passar uma costurinha, dando retrocesso ali, deixa uma costurinha bem firme. Eu gosto sempre de passar 2 vezes, pra garantir que não vai soltar. E aí, eu fecho o elástico assim, ó. Ele fica fechadinho. Aí, eu pego o meu cós aqui. E aí, eu vou abrir o meu cós. E eu vou posicionar o meu elástico ali dentro, bem na dobrinha, onde eu vinquei bem ali na parte de cima. Então, eu vou pegar o meu elástico, vou colocar ali dentro. Ó, vou posicionar ele bem ali na dobrinha. Pode ver que o elástico fica menor do que o cós, porque agora a gente vai passar uma costurinha fechando aqui o cós e não pode costurar em cima do elástico. Então, a gente vai ajeitando aí o elástico. Aí, eu vou abrindo ali o cós, vou ajeitando ele bem ali pra dentro e vou passando uma costurinha em toda a extensão aqui do meu cós.
Agora nessa parte, ó, parece que não vai dar certo, que vai sobrar tecido, faltar elástico, mas aí nesse momento você começa a esticar o seu elástico, vai esticando ali o elástico, ajeitando o tecido, que vai dar tudo certo. Vai fazendo com bastante calma, bastante paciência, que vai dar certo. Ó, costurei tudo, cheguei no final, aí agora eu vou dando uma esticadinha para ajeitar o elástico, ó, e ele ficou bem ajeitadinho. Agora, o que que eu vou fazer, tá? Eu vou passar uma costura aqui nesse cós, que é pro elástico não ficar virando na hora de vestir depois a saia. Então, eu vou fazer vou usar a marcação aqui da minha própria máquina mesmo, e eu vou passar uma costura para segurar aqui esse elástico. Aí você vai esticando o seu elástico e passando a costura em toda a extensão. Eu vou fazer isso 2 vezes. Primeiro eu vou fazer uma costura e aí depois, mais para baixo, eu vou fazer outra costura. Vamos agora unir aqui o nosso cós na saia. Ó, aqui estão as minhas laterais, aí aqui o meio, onde eu fiz o pique aquela hora, e a gente vai unir, a gente vai usar essas partes para unir aqui o cós na saia. Então, aqui onde eu tenho as costuras das laterais do meu cós, é onde eu vou encaixar ali com a lateral da minha saia. Vou dar uma marcada aqui e eu vou marcar também o meio do meu cós. Depois que eu marquei ali as laterais, aí eu viro aqui, ó, eu dobro, né? E marco o meio. Marco tanto o meio da frente quanto o meio das costas. Tudo marcado. Agora eu pego o meu cós e eu vou encaixar ele aqui, ó, desse jeitinho. Vou passar a saia aqui por dentro. A parte do cós que tá com as costurinhas aí, ó, fica pra cima. E agora eu vou unir. Eu vou unir o meio, meio da frente, meio das costas e as laterais com um alfinete. Agora que tá tudo alfinetadinho ali, eu vou na máquina para passar a costura. Agora aqui na máquina, eu vou começar fechando aqui pela marcaçãozinha da lateral. Eu vou dar um retrocesso. Aí eu gosto sempre de fazer assim, ó, eu venho na próxima marcação, seguro e estico. Aí eu vou esticar o elástico tanto que ele se ajeite com o franzido da saia. Eu vou deixar os dois até a próxima marcação, tudo bem casadinho, e vou costurando eles, unindo eles. Aí, quando eu chego na marcação, eu vou na próxima, seguro e vou fazendo a mesma coisa. Deixo tudo bem ajeitadinho, vou esticando ali o elástico, o tanto que ele se encaixa ali junto com a saia. Não precisa puxar muito, você vai ver na hora que estiver fazendo que não é nada puxar demais, assim, é só para eles se encaixarem um no outro. E aí vai esticando e vai costurando, vai ajeitando e vai indo de marcação em marcação.
Depois que eu uni ali o cós com a saia, eu já fui na overlock, já passei um acabamento. Agora, eu passei um acabamento na barra também. E agora, eu tô fazendo uma dobrinha de 1 centímetro pra dentro. E vou fazer uma costurinha dando acabamento aqui na barra. Eu já peguei a minha saia, experimentei na minha filha e marquei bem certinho aonde que a gente ia colocar o suspensório. Então, eu já fixei ele aqui, ó, botei um alfinete e agora eu vou só passar uma costurinha na pontinha dele ali, nos dois, né, já fixando ele aqui na frente. Só ali na parte de baixo, ó, passei uma costurinha bem simples, vou fazer o mesmo no outro lado. Agora, aqui na parte das costas, a gente resolveu fazer como se fosse um X, fazer ele assim, torcidinho, assim como se fosse um X. E eu vou passar uma costura aqui, unindo os dois. Vou passar uma costurinha bem em cima aqui, ó, na pontinha de um e na pontinha do outro lado também. E ele vai ficar costuradinho assim, formando como se fosse um X. E esse foi o nosso tutorial de hoje. A nossa sainha ficou assim, ela ficou muito fofinha. Ó, aqui embaixo eu passei na overlock, depois passei uma costurinha de 1 centímetro. Aqui eu fixei já o meu suspensório, eu coloquei na minha filha, que é quem vai usar essa saia. E aí, eu marquei bem certinho onde eu queria fixar aqui. Passei uma costurinha, bem aqui na pontinha. E aqui atrás, ó, como ela já é maiorzinha e não tem perigo de se espetar, nem nada disso, eu coloquei uma joaninha aqui. Mas depois eu até acho que eu vou passar uma costurinha mesmo aqui, ó. Vou passar uma costurinha deixando ele fixo aqui, porque tem como tirar e colocar com ele aqui, já que ele fica bem soltinho. E aqui, ó, eu passei uma costurinha também unindo, fazendo um formatinho de um X. Daí, eu coloquei nela e marquei bem certinho aqui, aonde que fica aqui atrás. Por dentro aqui, no cós, eu já passei na overlock também, ó. E esse foi o resultado final da sainha. Eu espero que você tenha gostado, que tenha sido fácil de entender. Se você gostou, dá um like aqui no vídeo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrita e ativa o sininho para receber notificação sempre quando eu postar um vídeo novo. Um grande beijo e até o próximo vídeo.